como a vivência que você teve com os seus irmãos na sua infância pode afetar o relacionamento com os seus filhos hoje. É bom a gente conversar um pouco nessa época de quarentena, estamos nos mantendo em casa e todos os dias eu estou fazendo uma live, quero convidar você para assistir, sempre com alguma dica para as mães. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Nós sabemos que em uma família onde os filhos são do mesmo pai e da mesma mãe, né, com a mesma educação, são diferentes. Nós sabemos, mesmo que esse pai e essa mãe dão a mesma educação, cada ser é único. O seu irmão é seu irmão, você é você. E na nossa infância, quem foi muito comparado com os irmãos sabe a dificuldade que isso gerou, sabe as crenças limitantes que isso gerou, né? E que levou para a vida adulta e leva até hoje para a jornada de mãe, né? Então, isso serve para nós mães hoje evitar as comparações, porque cada filho é único. Então, o maior erro dos pais é comparar um filho com o outro. Se você foi muito comparado na sua infância com os irmãos, você sabe a dor que é, né? Então, essa questão dos irmãos é bem importante, porque a posição que você adota lá na infância, você leva para a vida. Se você é o caçula, se você é a irmã mais velha, se você vem de uma família de muito irmão, tudo isso afeta no seu relacionamento com o seu filho hoje. Assim como nós já comentamos em outras lives, né, que a história vivida pelos nossos antepassados interfere de uma forma inimaginável o nosso comportamento hoje, a questão dos irmãos também pesa, e pesa muito. Então eu faço um apelo para as mães que estão ouvindo essa live, tomem cuidado, né? Não comparem um filho com o outro, não comparem. Eu até fiz uns exemplos aqui de situações para que vocês entendam melhor, tá? Mas como que isso interfere, né? Eu tive um atendimento onde a mãe tinha dificuldade em se relacionar com o filho mais novo. Uma enorme dificuldade em se relacionar com esse menino mais novo. E durante as sessões de terapia, né, nós fazendo a análise, essa mãe se deu conta de que na infância dela, ela tinha um irmão mais novo. E a mãe, sem perceber, meio que responsabilizava ela pelos cuidados desse irmão. E cada vez que este irmão não obedecia ou fizesse alguma arte, era ela que apanhava. Então ela acumulou muita raiva desse irmão. E o subconsciente dessa mãe fazia essa transferência. Quando ele via o filhinho dela mais novo, ele via o irmão. Olha que interessante. E isso acontece com muita frequência. Então, para essa mãe melhorar o relacionamento com esse filho mais novo, quando ela olhou para a criança interior dela, quando ela se curou, se harmonizou com esse irmãozinho lá da infância, automaticamente ela conseguiu melhorar o relacionamento desse filhinho dela mais novo. Outro atendimento que eu fiz, né, que a mãe, sem perceber, ela era
submissa, ela obedecia a filha, ela não se dava conta de que ela era a mãe, ela não tinha essa postura de mãe, de líder. E quando essa mãe se deu conta, durante as sessões de terapia, ela percebeu que o subconsciente dela via a irmã mais velha na filha. Então, ela seguia no automático, obedecendo aquela filha. Olha como a posição que a gente adota lá atrás interfere ainda hoje na nossa jornada de mãe. Depois teve um outro atendimento onde o marido era muito submisso à esposa, mas ao extremo, né? E ele não entendia que isso incomodava ele de certa forma, porque não era uma coisa saudável, nem para ele, nem para ela. E durante as sessões de terapia, esse marido, ele se deu conta de que na infância ele não se dava com essa irmã mais velha, ele tinha que obedecer, ele cresceu obedecendo essa irmã mais velha. E o subconsciente dele, quando olhava para a esposa, via a irmã mais velha. Percebem que até mesmo nos relacionamentos essa posição interfere. Também tinha uma esposa que tinha muito conflito com o marido, mas ela tinha muitos conflitos com o irmão mais velho desde a infância. E o subconsciente dela também fez essa transferência. Quando ele olhava para o marido, ele via o irmão. Em outra situação de atendimento, a mãe super protegia a filha mais nova. Ela tinha 2 filhas, com pouca diferença de idade cada uma. Mas ela sempre defendia, super protegia a mais nova e ela não entendia por quê. E isso dificultava o relacionamento dela com a mais velha. E quando ela foi para sessões de terapia, ela foi se entendendo, ela foi se compreendendo, ela se deu conta que ela, na infância, era a mais nova. Ela era a irmã mais nova, então ela tomava as dores sempre da mais nova, de uma forma automática. Então observe, né, como a relação que a gente tinha com os nossos irmãos interfere no relacionamento, interfere na nossa educação com os filhos. É muito importante olhar para isso. É muito importante que você se dê conta, né? Qual é a minha dificuldade hoje? Eu tenho 2 filhos, eu tenho dificuldade com um, tenho dificuldade com os 2. Qual é a minha questão? Eu tenho uma filha, eu tenho dificuldade com essa filha. Quando você identifica qual é a sua dificuldade com relação aos filhos, você precisa observar como é que você trata esses irmãos. Se você trata igual, se você trata diferente. Depois você vai fazer uma busca para olhar a raiz dessa questão, que provavelmente está lá na sua infância. Gente, a posição que nós adotamos na nossa família de origem, lá atrás, na infância, nós levamos para a vida. E principalmente de uma forma muito automática e muito inconsciente, nós levamos para a jornada de mãe. É uma situação bem complicada e precisa ser vista. E a questão das comparações também, né? Ah, você devia ser igual ao seu irmão. Ninguém é igual. Nós temos que tomar muito cuidado. Você que foi comparada, você sabe a dor que é, né? Você sabe a dor que é. E os nossos pais, eles foram os melhores pais que eles poderiam ter sido. Sim, eles não tinham acesso às informações que nós temos hoje. Então nós não estamos falando sobre essa questão para julgar os nossos pais, nem para acusar os nossos pais.
mas sim para melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, faça uma autoanálise. Como era a sua infância? Com qual irmão você tinha algum conflito, alguma raiva escondidinha, alguma mágoa? Observe se no relacionamento com os seus filhos, ou até mesmo com o seu parceiro, observe se o seu subconsciente não está fazendo essa transferência. Observe. Um forte abraço a todas vocês.